6 ações de bancos boas para ser sócio. O setor bancário é um dos melhores setores para se investir na Bolsa de Valores brasileira, junto do setor elétrico. E hoje eu vou trazer para você nada menos do que 6 opções de ações para você variar a sua carteira dentro do setor bancário. Já peço para você se inscrever no canal. Se você já é inscrito, convide outras pessoas para se inscrever. E fique até o final do vídeo, pois no final eu vou dar uma dica de como lucrar ainda mais com estas ações do setor bancário. Número 1. Banco Itaú, logicamente, né? Aqui o queridinho dos investidores. O Banco Itaú, ele é a melhor opção para você se tornar sócio de uma empresa do setor bancário, pelo simples motivo do seu crescimento ao longo dos anos. O lucro do Itaú saltou ali da faixa de 12 bilhões de reais há 10 anos atrás para 27 bilhões de reais recentemente. Tudo isto aliado com um pagamento de dividendo ali por volta de 5% ao ano, né, um payout médio por volta de 50%. Ainda por cima nós temos ali ocasionalmente algum evento de bonificação para o seu sócio, bem como logicamente o crescimento da cotação que cresce atrelado ao lucro. Como ponto positivo eu cito ainda o alto valor de ativos do Banco Itaú, que supera 1 trilhão de reais. O Banco Itaú é o maior banco do Brasil também em ativos, ou seja, em dinheiro que ele tem emprestado, em dinheiro que ele pode emprestar, né? Então é muita segurança. O Banco Itaú financia praticamente o país inteiro, então não há dúvida em se dizer que o Banco Itaú é o melhor banco para ser sócio. Mas lembrando que este vídeo não é recomendação nem de compra e nem de venda de qualquer ativo. Número 2. Banco Bradesco. O Bradesco ele é, vamos dizer assim, uma espécie de Itaú um pouquinho abaixo, eu diria, mas ainda assim uma excelente opção para se tornar sócio. Os seus lucros também crescem muito, também tem um dividendo ali de cerca de 5% anual. Os lucros cresceram de 12 bilhões para 23 bilhões ao longo dos últimos 10 anos, e algo muito interessante que eu gosto muito do Bradesco é que ele costuma pagar muitas vezes durante anos seguidos bonificação, ou seja, você ganha uma ação para cada 10 ações que você possui. Isso eu acho muito bacana, uma forma muito bacana da empresa dar retorno ao sócio. Por isso então o Bradesco é a opção número 2, a segunda melhor empresa do setor bancário para ser sócio, né? Ali são BBDC4, BBDC3, né? Então, número 3, Santander. O Santander ele entra nessa lista porque ele era um banco até pouco conhecido no Brasil há pouco tempo atrás, um banco espanhol, mas ele teve um crescimento muito grande ao longo dos últimos anos. Algumas pessoas ali, como o nosso querido e conhecido Barsi, aproveitaram muito bem esse crescimento, comprando as ações quando o banco custava bem pouco. Os seus lucros cresceram de 5,7 bilhões para 15 bilhões ao longo dos últimos 10 anos, ou seja, triplicaram, né? Então o seu crescimento foi muito acima ali até mesmo do que o do Itaú e do Bradesco, então por isso ele merece um lugar de destaque nessa lista. Também com bom pagamento de dividendos, mas lembrando que agora esses números já deram uma estagnada, o banco provavelmente não vai continuar crescendo nesse ritmo, certo? Mas ainda assim é uma excelente opção para ser sócio do setor bancário. Número 4, aqui é um pouco desconhecida, Banco ABC. É um banco daqueles bem polêmicos, um banco relativamente pequeno, que trabalha basicamente com empréstimos do setor corporativo, tem a sua sede lá nos paraísos fiscais, então tem até muita gente que prefere não investir nesse tipo de empresa, tem como sócio majoritário nada menos que o governo da Líbia, mas ainda assim para você variar ali dentro do setor bancário, logicamente até comprando uma ação barata, que por conta desses motivos a ação ela fica um pouco mais abaixo, né, o mercado cobra esse preço, então eu acho uma boa opção, pois o Banco ABC ele subiu seus lucros ali de 160 milhões para 560 milhões ao longo dos últimos 10 anos, ou seja, um crescimento fenomenal, triplicou
o seu lucro, tudo isso pagando cerca de 6% ao ano redondo em dividendos para nós sócios. Eu tenho ações do Banco ABC, né? Então ele merece um lugarzinho ali na nossa lista de empresas do setor bancário, mas claro, tem o seu risco atrelado ali que você deve aceitar para ser sócio, ou então não aceitar e não comprar. Número 5. Banrisul, esse aqui já é um pouco mais conhecido, também bastante polêmico. O Banrisul, ele é considerado como a quinta empresa boa para ser sócio, pois ele costuma pagar um dividendo 4 vezes ao ano, né, dando assim um ótimo retorno ao sócio, um dividendo considerável. Aqui um grande diferencial do Banrisul é que com o Banrisul, dependendo do seu preço de compra, você consegue um dividendo anual acima de 10%, né, coisa que é um pouco difícil nos outros bancos. A relação de preço-lucro do Banrisul está muito atraente, por volta de 5 apenas, um PL de 5. O Banrisul também teve um crescimento dos lucros ao longo dos últimos anos, mas você pode ver aqui que é um crescimento muito abaixo dos bancos que ficam nas primeiras colocações desse ranking. Os lucros cresceram de cerca de 760 milhões de reais para apenas 1,2 bilhão ao longo dos últimos 10 anos. Mas ainda assim teve um crescimento, mas um crescimento abaixo da concorrência. Então por isso que o mercado cobra esse preço do Banrisul. Então por isso que, como eu ensino os meus alunos, um banco como o Banco Itaú com um PL de 8 ou 9 é mais barato do que um banco Banrisul com um PL de 5 ou 6, pois daqui 10 anos, quem investiu num banco que cresce os seus lucros de forma mais significativa, vai de forma mais significativa aumentar o seu ganho de dividendos, aumentar o seu patrimônio, etc. Mas ainda assim, o Banrisul traz retorno ao sócio e é uma opção muito interessante para quem gosta da liquidez dos dividendos. Banco número 6, bom para ser sócio. BBAS3, Banco do Brasil. Esse aqui é muito falado, né, por ser a principal ação da carteira do Barsi, por ter todas as polêmicas que envolvem o governo. Ele é um banco bem polêmico, vamos dizer assim, mas ele traz retorno ao sócio, merecendo então estar no número 6 desta lista. O Banco do Brasil, ele ao longo dos últimos 10 anos teve um certo crescimento dos seus lucros, mas foi bem pequeno, bem modesto, apenas de cerca de 10 bilhões de reais para 13 bilhões de reais, o crescimento dos lucros recorrentes. Lembrando aqui que tem muita notícia falsa que sai por aí, notícia distorcida, né, dizendo que agora o Banco do Brasil aumentou, dobrou seus lucros, assim como falam da Petrobras, mas na verdade o que acontece é que o banco tem vendido ativos, assim como diversas outras estatais. E isto não é lucro recorrente, então você não deve considerar isto quando estiver interessado em comprar uma ação, deve apenas considerar os lucros recorrentes. E na questão de lucros recorrentes, o crescimento do lucro do Banco do Brasil não foi tão expressivo, né? Foi cerca de apenas 30% em 10 anos, mas ainda assim tem crescimento. Ao longo desses anos entregou ali um dividendo de cerca de 5% ao mês, então também é possível ganhar muito dinheiro com os dividendos do Banco do Brasil, sendo assim uma boa opção para ser sócio dentro do setor bancário. O interessante do Banco do Brasil, que é também um dos motivos pelo qual eu coloco ele nessa lista, é que essa ação costuma estar sempre muito desvalorizada, né, até justamente por conta de entregar pouco crescimento e ter a polêmica da política, assim como o Banrisul. Então você pode comprar barato, que você poderá ter um ganho de capital sempre ali interessante também. Bom, essas foram as 6 ações do setor bancário que eu considero boas para ser sócio. Agora eu vou dar aqui uma dica muito importante para você, que eu falo para os meus alunos quando pensam em comprar ações do setor bancário. Nunca compre ações do setor bancário com PL acima de 10. No Brasil, nós sempre temos um ciclo bastante acentuado de altas e baixas.